galho americano que é bem simples de fazer, porém com um toque especial, um charme do babado com pregas. Então eu vou utilizar aqui um tecido principal, que é esse tecido com essa estampa de saladas, que tem um toque super vegano, é um tricoline 100% algodão. E para o forro eu vou usar um brim leve. Para fazer as pregas eu vou utilizar uma das faixinhas do Jelly Roll, que é aquele kit de tecidos combinadinhos que eu mostrei na aula do pano de prato. Eu vou deixar aqui para você clicar se você ainda não viu esse vídeo. Então, com uma faixinha do Jelly Roll, que tem 12 centímetros de largura, eu vou fazer esse babado. Como a faixa tem a largura total do tecido, que é 1,5 m, então aqui eu cortei metade para cada babado. Então, essa faixa aqui, ela tem aproximadamente 75 centímetros. E aqui eu tenho a outra metade. Então, o que eu vou fazer com essa faixa? Dobrar avesso com avesso, ir lá no ferro e vincar bem essa dobra, que é o que eu já fiz aqui nessa metade. A medida de corte para o tecido principal e para o forro é 46 por 36. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, não vou utilizar manta, não vou estruturar o tecido principal. Por isso mesmo eu estou utilizando um tecido mais encorpado para o forro. Eu vou reservar o tecido principal, vou pegar uma das faixinhas que eu já passei dobrado ao meio. Numa das pontas eu vou dobrar direito com direito e vou passar uma costura aqui com um pé de máquina fechando essa lateral da faixa. Eu estou trabalhando aqui com a margem de costura de 0,5 centímetro, que é o pé de máquina da máquina industrial. Dessa forma, fiz um corte chanfrado aqui para melhorar o acabamento da ponta. Vou desvirar e empurrar bem o cantinho e a costura aqui da lateral. Se você assistiu o vídeo do pano de prato, você sabe que essa prega é super fácil de fazer. Porém, tem uma pequena diferença aqui no começo e no final da costura. Eu vou costurar essa faixa no tecido de forro e não no principal, porque o brim é um tecido mais grossinho, mais encorpado, fica melhor para costurar. Se você estiver usando como principal um tecido mais encorpado ou com manta, você pode costurar no seu tecido principal. O importante é que o direito do seu tecido esteja para cima. Então, esta parte que está aberta, nós vamos colocar borda com borda aqui na lateral do nosso retângulo do forro. Então, esta parte aqui é a parte menor, de 36 centímetros. Aqui eu vou posicionar um pezinho de máquina de distância da borda e vou prender com o alfinete. Agora vamos para a máquina para fazer as pregas. Eu vou costurar com um pouquinho menos que um pé de máquina, porque depois a gente vem ainda com o tecido principal aqui por cima, e aí sim nós vamos fazer uma costura definitiva. Então eu vou abaixar a agulha, tirar o alfinete e dar um retrocesso. Então logo aqui no começo eu já vou posicionar aqui minha primeira prega. A distância entre as suas pregas você pode fazer à vontade, mas é importante que você mantenha um certo padrão. Então, para que a gente não tenha que ficar medindo todas as pregas uma por uma, eu vou utilizar aqui o alinhamento da própria chapinha da minha máquina para posicionar as minhas pregas. Então, eu vou levantar essa prega aqui com mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho mais. Levantei a preguinha, vou deitar aqui para frente e venho costurando. Quando eu chegar aqui bem na ponta dessa minha preguinha, eu vou fazer a próxima, alinhando novamente aqui na chapinha da máquina. E assim vou fazendo todas as preguinhas. Aqui eu vou aproveitar para colocar minha etiquetinha de cetim logo aqui embaixo. Eu não quero que essa etiqueta fique para o lado direito do trabalho, eu vou deixar na parte de trás. Então, essa aqui vai ser minha última prega, já estou chegando aqui no final. Essa prega, então, eu vou marcar, prender com o alfinete, dar um retrocesso na costura e tirar um pouquinho da máquina. Olha, só faltou esse pedacinho para costurar. Então, aqui, com a prega posicionada, eu vou cortar exatamente alinhado com a borda do tecido de forro. Soltei a prega e agora eu vou virar esse tecidinho, igual eu fiz lá no início. E vou fechar essa lateral com um pé de máquina. Assim, faço um chanfro no cantinho e vou desvirar. Feito isso, eu vou posicionar aqui, deixando um pé de máquina sobrando e vou fazer a dobra aqui dessa última prega para ficar tudo bem ajustadinho. Volto na máquina, começo aqui de onde parei, dou um retrocesso por cima
e venho até o final aqui com retrocesso. Olha aí, a minha etiquetinha ficou escondida aqui por trás e ela vai ficar do lado de baixo, quando a peça estiver pronta. Finalizado o babadinho desse lado, nós vamos fazer agora deste lado, da mesma forma que fizemos aqui. Só uma coisa que vai mudar. Para que a gente mantenha a posição da prega para o mesmo lado, como aqui nós começamos a costurar daqui para cá, desse lado nós vamos costurar daqui para cá, de forma inversa. Então, o que eu preciso fazer na hora de tombar a preguinha? Em vez de eu tombar a preguinha para o meu lado, eu vou tombar a preguinha para o lado da agulha. Então, a forma de fazer a prega é a mesma, somente o lado que eu vou tombar é que vai ficar diferente. Pronto, com esse lado também já com as preguinhas, então agora é só vir com o tecido principal, direito com direito. E agora eu vou posicionar direitinho borda com borda, alfinetar tudo. Eu vou costurar toda a volta com um pé de máquina, ou seja, margem de meio centímetro. E eu vou deixar uma aberturinha para poder desvirar. Eu só preciso tomar o cuidado na hora de vir costurar aqui, não costurar a lateral da preguinha junto, porque ela tem que ficar solta, livre aqui em suas laterais. Antes de desvirar, eu apenas vou cortar aqui os biquinhos, chanfrando, para ficar melhor o acabamento nas pontas. Agora eu vou desvirar aqui pela abertura, vou esticar bem as costuras, passar a ferro, e aqui onde ficou a abertura, vou colocar para dentro, bem alinhadinho com o restante da costura. Assentei as costuras do ferro, então agora eu vou passar o pesponto de acabamento em toda a volta. Eu vou passar 2 costuras para dar um charme a mais. A primeira costura eu vou passar bem na bordinha, porque eu preciso fechar essa abertura. Então a primeira eu vou passar bem na bordinha e depois eu vou passar uma segunda costura com um pé de máquina de distância da primeira, para o lado de dentro. Eu posso começar essa costura aqui em qualquer lugar e quando eu finalizar eu dou um retrocesso em cima dos primeiros pontos. Finalizamos o lugar americano com babado e o pesponto de acabamento com a costura dupla.